Olá, extraordinários, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês uma compreensão de consciência de que nunca é de fora para dentro. Como assim, Michael? O que eu estou sentindo, o amor, a alegria, a raiva, nunca vem de fora para dentro. O cenário influencia na nossa vibração? Evidentemente que sim. Por exemplo, na minha construção de percepção de qualquer situação ou ação, como este lápis, ele cai. A minha reação em relação ao lápis cair é de, tudo bem, caiu, eu pego e coloco aqui. Mas se a minha reação em relação a esta situação, o lápis caiu, nossa, que raiva, esse lápis caiu e eu fiquei irritado por conta disso. Não, sabe por quê? Porque as reações não são um padrão. E mesmo que a maioria pareça estar tendo uma reação e que isso represente um coletivo que tenha a identificação e a aparência resultante destas reações em conjuntos seja exatamente de que aquela é a naturalidade humana, ainda assim, não é um padrão. Não é uma verdade. Faz sentido? A minha reação em relação ao lápis cair é minha responsabilidade. Então, o sentimento que eu escolho ativar quando acontece essa situação é minha escolha. Sai daqui de dentro para fora. Sai daqui, ele caiu, tranquilo, coloquei. Neutralidade, tranquilidade. Caiu, raiva, senti raiva. Raiva daqui para fora. Caiu, ai que alegria. Que bacana, eu estava procurando esse lápis, ele estava por aqui, caiu aqui agora, eu vou utilizar. Alegria por ter encontrado, percebe? E é aí que a mágica acontece. A sua reação em relação a qualquer coisa, a qualquer situação, em qualquer cenário, ela definitivamente direciona as manifestações da sua vida. Aquilo que acontece como subsequente em todas as áreas é derivada da semente dessa sua escolha reacional. Porque é um sentimento empregado. Por que, Maicon? Porque você não manifesta só pelo que você diz, não manifesta só pelo que você imagina, mas principalmente pelo que você sente. Você sente, verbaliza e imagina. Você sente, imagina e verbaliza. Se o lápis caiu e você ficou tranquilo, antes mesmo de você verbalizar, você já imaginou. Eu estava procurando. Que bom, eu me senti bem por ele ter aparecido. E eu verbalizo. Ai, que bacana, eu estava realmente procurando ele para fazer esse desenho. Ou quando ele cai, você diz o quê? Que raiva, esse lápis caiu. Na cabeça você imagina, se quebra, tá caro. Onde eu vou encontrar outro? Eu ganhei esse de uma pessoa especial que seja. Se eu ficar sem esse lápis, eu vou ficar muito nervoso. E aí você verbaliza. Esse conjunto conectado, pensamento, voz e sentimento é que manifestam a realidade. E é aí que eu falo para vocês. O fato de um lápis cair e te deixar nervoso, você não fica com a raiva pela parcela do lápis que caiu. Você adquire o conteúdo todo do emocional da raiva. O que significa que, além de a raiva ter se instaurado pela sua escolha por conta do lápis ser caído, ela também se espalha para todas as outras áreas da sua vida. Principalmente aquelas que você tem uma necessidade, um desejo, tem um foco de importância. Por quê? Porque elas estão ativadas na sua mente consciente. Então, através da escolha deste sentimento e desta emoção, você direciona o sentimento com a porção completa, o parcelamento para o lápis, o parcelamento para uma comida que está no forno, o parcelamento para o relacionamento, para a sua atividade profissional, para a sua conta bancária, para um compromisso financeiro que chegou. Você percebe que tudo muda. E é exatamente simples desse jeito que eu estou explicando. Você tem o poder e a autonomia, o livre-arbítrio de escolher o sentimento que você emprega em qualquer situação. E isso para as mais variadas áreas. Alguma situação que você esteja passando em relação a outras pessoas, que você escolhe uma verbalização que ativa um sentimento de contração e não de expansão da realidade, e isso faz com que você manifeste exatamente sequências de situações para te manter naquela frequência. Percebe? Seja qual for o tema, qual for o assunto, independente.
Jamais vai existir sequer alguma opção neutra em que você possa expressar o seu sentimento e que ele fique ali só naquele caso e não se espalhe para os demais. Ah, isso aqui eu tenho uma liberdade. Ah, isso é natural, Michael. É normal do ser humano. Sim, é normal do ser humano ter sentimentos, mas é ainda mais normal ter consciência do que esses sentimentos resultam quando nós o escolhemos para sentir no momento presente, porque ele cria a realidade constantemente, o tempo todo. Compreenda isso. Essa é a grande receita, a grande expressão, a grande fórmula mágica da manifestação da realidade. E é muito simples você fazer essa autoanálise. Perceba qual tem sido o seu comportamento até hoje. Se os sentimentos que você tem escolhido têm feito com que você tenha felicidade no seu relacionamento, na sua família, nos seus negócios, se tem feito, as suas escolhas são sempre os sentimentos de expansão. Agora, se você está aqui nesse vídeo e está duvidando, faça essa autoanálise. Se você está duvidando, não acredita, perceba os sentimentos que você tem potencializado. E como está a sua vida? As manifestações. Por isso eu digo, não necessariamente vocês precisam acreditar no que eu estou falando. É fácil fazer uma autoanálise, porque se você não está vivendo uma realidade diferente, ou próxima, parecida, ou no nível que você está desejando, almejando, ou no caminho, no progresso até lá, você realmente está se auto-sabotando e, ainda assim, não admitindo que, com certeza, os seus sentimentos produzem a sua realidade. Sabe por quê? Porque quando nós falamos que é natural para o ser humano, é inerente ter o sentimento e poder escolher, de fato é, porque aí está o livre-arbítrio. Mas quando você acredita que todo mundo está pagando o mesmo preço que você, emocionalmente, mentalmente e de todas as demais formas, sendo que, na verdade, o teu vizinho mais próximo, um amigo, dentro de um relacionamento, a pessoa está em outro patamar de consciência e a realidade dela é outra, desperta. Este é um convite para você começar a mudar a partir de hoje o seu sentimento, o que você cultiva, nutre, independente do cenário. Independente de você achar que você tem o direito de falar sobre, o que você tem o direito de cobrar sobre, o que você tem ali uma camada de amigos que te dá razão. Então nós estamos certos. Isso não significa que vocês estão certos. Até porque não existe o certo e o errado. Existe o aprendizado. Principalmente quando nós estamos em situações de julgamento. Porque a gente só pode atrair aquilo que a gente é. A gente jamais atrai aquilo que nós pedimos. Porque pedir é só verbalizar. Mas, Michael, eu imaginei. Ok, você também imaginou. Só que além de imaginar e pedir, você está sentindo que já tem? E como eu ativo esse sentimento? E como ele pode ser tão poderoso? Ele só é realmente o maior combustível na sua manifestação quando este sentimento ele vem carregado da certeza e da gratidão de que aquilo já é seu. Percebe? Quando você tem a consciência de que o outro não precisa ter menos para que você tenha mais. Quando você tem na consciência que você não precisa subtrair para ter porque alguém tem demais. Ou que você precisa ser vingado, ou as pessoas precisam pensar como você, porque é o seu jeito certo de pensar, isso tem que ser imposto, porque como você compreende dessa maneira qualquer situação, então qualquer pessoa tem que pensar como você, porque esse é o jeito certo, é o seu jeito certo. E se esse seu jeito certo tem feito você dormir tranquilo, você sorrir, você se alegrar e alegrar quem está ao seu redor, mas com sentimento de alegria real. Não é essa alegria por situações, alegria por deboche, alegria por condições que você tem e para si é o suficiente, os demais que se virem. Se você consegue acessar o amor sublime, naturalmente, essa sua forma de pensar, ela vai, por praticamente osmose, passar, contagiar todos ao seu redor. E isso só te eleva.
isso só cresce. Você e quem está conectado a essa consciência. Do contrário, é sim um cenário de autossabotagem suplantado e sustentado pelo ego. Sabe o ego que é? Essa sua humanidade de apego. Eu oro, Pai Nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade, mas primeiro seja a minha. Você confia ou não confia? Você acredita ou não acredita? Como é que é isso? Você entrega e puxa? Você pede, mas quer resolver? Movimentação, ação por motivação. Ação por motivação, normalmente, ela é gerada através de um sentimento de solução instantâneo. Ação por intuição, ela vem depois de um alinhamento. E quando você tem um alinhamento, quando você tem a paciência, a paz e ativa o sentimento de que já foi resolvido, você continua no movimento, daquela forma, aberto para os resultados, aberto para a solução. Esse é o movimento de cocriação mais pleno que existe. É assim que as situações mais variadas se resolvem. Casos de curas, de desafios de saúde que até médicos dizem: esse caso não tem solução. Eu já vi vários casos de transformações milagrosas, manifestações de sonhos, mas tudo isso começa, olha, na queda do lápis. Lembre-se sempre, o sentimento que você escolhe diante de cada situação é que cria a sua realidade. Então, do que é que você tem mais verbalizado e qual o sentimento que você tem mais empregado para qualquer coisa? Em qualquer cenário e situação, perceba que ele é a sua constante. Então, você tem por obrigação que colher. A própria Bíblia, para quem gosta e acredita, e eu tenho como livro de códigos, incrível inclusive, ela tem uma passagem que fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. E não é conhecimento da Bíblia. E não é conhecimento das leis e dogmas de uma religião. Não é conhecimento apenas da lei dos homens. Não. É conhecimento das leis universais. Porque acreditando ou não nessas leis, elas estão acontecendo. Na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer ser vivente que exista. De uma planta a algum grande líder mundial. Em todo lugar, absolutamente com todos nós. Então, tendo essa consciência e entendendo que nós, como seres humanos, fomos os escolhidos para termos consciência, mente, para descobrir para o que serve toda essa manifestação, o ar que nós respiramos, a água, como as coisas acontecem, o porquê dos sentimentos. Quando você entende isso, você começa a se abrir para algo que vai além do que você poderia sonhar, além de seus desejos, além de tudo aquilo que você almeja, muito mais, porque tudo aquilo que está alinhado com o seu caminho, manifestado está. Então se abra para isso, se permita constantemente se ater a essa consciência. Comece agora, se autoanalisando sobre os seus sentimentos e as emoções empregadas nas mais variadas situações. Eu tenho certeza que você vai descobrir uma infinidade e vai transformar a sua realidade apenas redirecionando o sentimento de cada situação na sua vida. Fez sentido para você? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Então, o que você faz agora? Curta. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu vou esperar. Já se inscreveu? É super fácil, aqui embaixo. Curta o vídeo, comente o que você achou desse conteúdo e, claro, compartilhe com uma pessoa que você ama ou que você teve um insight e falou: que bacana, fulana vai gostar de assistir isso também e entender um pouco mais, para ter aberto aí o caminho do que é que tem acontecido na sua vida e como sair deste labirinto ou como continuar criando uma vida extraordinária, certo? Um super beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!